Urgente, bombástico e explosivo. Vocês precisam saber, através dessas revelações bombásticas, o que eles estão fazendo com o Brasil, contra a Constituição, contra a cláusula pétrea, contra o anseio da população brasileira de bem. Já não tem mais Estado democrático de direito, só cleptocracia, bandidolatria. Fica aí com essas revelações bombásticas. Nós, brasileiros, estamos no meio de uma batalha e a hora de lutar é agora. Esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz na minha vida. Então não pula, assiste até o fim, deixa o seu like e compartilha com todo mundo que você puder. Nós, brasileiros de bem, estamos no meio de uma batalha e sendo atacados de todos os lados, em muitas frentes. E eu vou mostrar várias delas pra você aqui, uma a uma. Primeira frente que a gente sofre ataque é a impunidade dos bandidos, com saidinhas e com indultos. Olha aqui, acompanha comigo. Depois do governo Lula perder a batalha das saidinhas e o Congresso acabar com as saidinhas, agora eles querem colocar bandido na rua por meio do perdão de Natal, do indulto natalino. Olha aí, governo Lula quer ampliar indulto para combater superlotação em presídios. Então, em vez deles construírem mais presídios, o que eles fazem é soltar os criminosos. E é a sociedade que paga o pato disso, com os crimes praticados por eles nas ruas. Olha aqui, Conselho de Ministério de Lula propõe turbinar indulto para enxugar superlotação de presídios. Segunda frente que nós somos atacados, a anulação da Lava Jato. Toffoli anula condenações de Léo Pinheiro na Lava Jato. STF anula decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. Justiça anula condenações de Sérgio Cabral, que tinha 300 milhões de reais em contas no exterior, corrupto, confesso, e eu poderia passar todo o dia inteiro mostrando anulações atrás de anulações, com argumentos que não se sustentam, em que o sistema está protegendo e blindando mais uma vez na história os grandes corruptos do Brasil. Terceira frente de ataque, a devolução do nosso dinheiro para os corruptos. É difícil de acreditar, mas olhem só, o governo está propondo um desconto de 50% das multas das empresas que confessaram corrupção, bilhões e bilhões e bilhões de reais sendo perdoados. 5,3 bilhões chega o desconto a ser desse montante. Enquanto falta dinheiro para os brasileiros, o governo está deixando que os corruptos fiquem com aquilo que eles confessadamente roubaram, com as multas que deveriam ser aplicadas para eles. Isso é o fim do mundo. E mais ainda, em razão das decisões desastrosas do Supremo Tribunal Federal, agora os bandidos começam a pedir o dinheiro que eles pagaram para a sociedade, o dinheiro que eles roubaram e devolveram para a sociedade, agora eles querem de volta. Um juiz já anulou um acordo de delação premiada e mandou devolver 25 milhões de reais a um delator, a um criminoso confesso. Além disso, nós vivemos hoje o confisco de poupanças dos brasileiros. Olha aqui, o dinheiro que os brasileiros deixaram nas suas poupanças, esquecido, e que é deles, ninguém tirou deles, segue sendo de propriedade deles. O que o governo vai fazer? Vai confiscar até 8,5 bilhões de reais dos brasileiros. É inacreditável. Dinheiro esquecido. Mais de 6 milhões de pessoas têm mais de 100 reais para receber. Mas esqueçam, porque o governo vai confiscar esse dinheiro. Mais ainda, nós vivemos um país em que os impostos nos custam 150 dias de trabalho por ano. Nós trabalhamos 150 dias só para pagar impostos. E como se não bastasse isso, dentre os 30 países com maior carga tributária do mundo, nós somos aquele que menos retorna em segurança, saúde e educação para os brasileiros. Ou seja, além de ter uma carga tributária caríssima, o Brasil é o país com menor índice de retorno de bem-estar à sociedade a partir dos impostos pagos em pesquisa feita com 30 países da maior carga tributária do mundo, dentre eles o Brasil. Nós vivemos ainda a doutrinação ideológica na sala de aula. Várias matérias mostram isso. Mais ainda, 1/5 dos brasileiros entende que a principal ação das universidades públicas hoje é a doutrinação ideológica partidária, comunista, de gênero, entre outras, segundo uma pesquisa feita em conjunto aí com o Instituto Ideia Big Data. Nós vivemos ainda um estado, uma situação de invasão de terras, em que o agro é tratado como fascista. Olha aí, invasões do MST em 8 meses do governo Lula superam todas as invasões da gestão do Bolsonaro. Enquanto isso, Lula xinga o agronegócio de fascista, negacionista e mau caráter. Enquanto Lula fica preocupado com isso, a nossa dívida pública com a gastança de Lula vai para a estratosfera. O nosso rombo fiscal atingiu o recorde histórico, batendo mais de 1 trilhão de reais. A dívida pública bruta e o rombo fiscal retomaram níveis da pandemia,
como se a gente estivesse vivendo uma pandemia. Mais ainda, vivemos recentemente uma epidemia de dengue, 6,3 milhões de casos prováveis. O Brasil liderou o ranking da dengue e teve 2,2 mil mortes por dengue. E o cenário ainda pode piorar em decorrência do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o governo Lula tinha reduzido 58% o gasto com campanhas contra a dengue em 2023. E aí veio a epidemia de dengue. Consequência direta da indevida ação, omissão, negligência do governo federal. Nós vivemos ainda agora um grande surto de incêndios, de queimadas no governo Lula, que bateram um recorde de 14 anos, formando um corredor de fumaça, castigando animais, castigando pessoas. O governo Lula ainda tinha retirado verbas de combate a incêndio antes de injetar novos recursos agora diante das queimadas. Ou seja, o governo não investe em prevenção, como na dengue, e depois vem a consequência. A corrupção ainda voltou. A corrupção voltou e os líderes que comandam o Brasil são líderes acusados, investigados por corrupção. As líderes da corrupção estão aí de volta. Veja isso aqui, 17% dos lulistas dizem que a corrupção aumentou desde 2023. Não é aqui de quem é contra o Lula, os próprios lulistas estão reconhecendo isso. As menções à corrupção do governo Lula dispararam nas redes sociais e com razão. Só um dos ministros, ministro da comunicação, envolvido em 4 escândalos e não foi afastado por Lula. E aí o ministro dos Direitos Humanos se envolveu no escândalo de acusados assédios sexuais. E o que aconteceu? O governo Lula vai e coloca uma pessoa, uma ministra, que é ré por superfaturar uniformes escolares, é ré em ações de improbidade administrativa, está sendo investigada por desvios. E aí ele coloca lá, então assédio, ele finge que se preocupa, mas aí corrupção, aí pode colocar, não tem problema nenhum. Fora o fato de que na Petrobras, o setor anticorrupção foi chamado de entulho da Lava Jato. Quando a gente olha para a educação pública, ela é ruim e ela fica aí ensinando a falar todes. Hino nacional cantado em linguagem neutra. Olha o ranking de educação, o Brasil está nas últimas posições, o PISA de 2022, nas últimas posições no ranking internacional. Mais ainda, o Brasil tem baixo desempenho e estagna em ranking mundial de educação básica. É uma vergonha a nossa educação, 52º lugar dentre 57 países em ranking internacional de leitura. Enquanto isso, o governo está preocupado com o quê? Com o pronome neutro, em falar todes nos eventos. A ministra tem projeto aí, falando aí sobre linguagem neutra. O governo Lula adota pronome neutro todes em eventos. Em ao menos 6 eventos de ministros cerimonialistas usaram todes. Essa é a preocupação do governo. O hino com linguagem neutra fura a bolha e é criticado até por perfis que não costumam falar de política. Por quê? Porque Lula estava do lado do Boulos cantando o hino nacional com linguagem neutra. Essa é a preocupação deles. Mais ainda, quando a gente olha para o crime organizado, para os criminosos estão sendo tratados como vítimas nesse governo, no nosso país, inclusive por ministros, juízes, desembargadores indicados por Lula. Nós precisamos de uma visão que trate quem tem que ser tratado de acordo. Criminoso, é bandido, tem que ir para a cadeia, mas são tratados por muitos como vítimas. Existe uma demonização da polícia, uma romantização dos arruaceiros do nosso país. Uma vergonha. O próprio ministro Dino da Segurança Pública, quando ele lançou um programa nacional de segurança pública, o que ele faz? Ele critica a polícia, em vez de focar no crime organizado. A gente vê ainda a manutenção do toma lá da cá. Na semana da reforma tributária, que instituiu o IVA mais caro do mundo, o governo liberou 10 bilhões em emendas parlamentares para comprar o apoio parlamentar e conseguir a aprovação de reformas. A gente vive ainda na base do toma lá da cá, com a velha política prosperando. Os cargos são usados para, em vez de servir o Brasil, os políticos se servirem do Brasil. Olha aqui uma outra notícia. Repasses autorizados na terça-feira, anunciados pelo ministro das Relações Interiores, Alexandre Padilha, em meio a embates entre Executivo e Congresso Nacional, às vésperas de sessão destinada a analisar vetos presidenciais. Ou seja, quando o Congresso Nacional vai analisar coisas que são do interesse do governo, eles pagam, eles liberam emendas para comprar o voto parlamentar por meio das emendas. A gente vê ainda a reforma tributária sendo feita, como eu mencionei, para ter hoje, para a gente vir a ter o maior imposto IVA do mundo, num montante de 28%. É isso que vai acontecer a partir da reforma tributária feita, liderada por o governo Lula, aprovada no Congresso. Nós vemos ainda a censura se espalhando no Brasil.
Mais de 60% dos brasileiros têm medo de falar ou escrever o que pensam nas redes sociais. A gente vê jornalistas exilados, perfis excluídos, redes sociais banidas, prisões ilegais. Mais de 400 atingidos pelas decisões sigilosas de Alexandre de Moraes, como os documentos do Congresso americano revelaram. Nós tivemos a rede social X, ou ex-Twitter, banido do Brasil, coisa que só aconteceu em ditaduras do mundo. Nós temos uma caixa preta do STF que esconde a maior violação sistemática de direitos humanos da história recente do Brasil, com muitas pessoas sendo presas sem sequer sendo acusadas, sem sequer terem sido acusadas por crimes mais de 6 meses, mais de 1 ano, o que é um absurdo, nada parecido aconteceu na Lava Jato. E aí agora, 3 bilhões de reais do Bolsa Família foram enviados para bets em 1 mês, foram jogados no lixo. Isso não é dinheiro das pessoas, isso é dinheiro dos pagadores de impostos, que deveria ser destinado para combater pobreza, para melhorar a alimentação das pessoas em segurança alimentar. Mas o nosso dinheiro está indo para bets, para o lixo, para cassinos. Mais ainda, nós temos o judiciário mais caro do mundo. E ainda nas bets, 1/3 dos apostadores de bets está endividada, com nome sujo. Tudo com o beneplácito desse governo, que liderou a aprovação de uma regulamentação das bets do ano passado que permite amplamente a jogatina no Brasil. Como eu estava dizendo, a justiça nossa ainda é a mais cara do mundo, consome 1,6% do PIB, mais de 150 bilhões de reais, quando os países ricos investem 0,5% do PIB. Aqui, pelo jeito, está sobrando dinheiro. O único lugar do mundo com 4 instâncias de julgamento que não acabam nunca. Vivemos em insegurança jurídica, não temos sistema de precedentes, um ativismo judicial que não acaba, em relação, por exemplo, à descriminalização das drogas, ao aborto. Nós temos ainda 5 bilhões de reais da saúde e da educação, sendo investidos em quê? Em caríssimas campanhas eleitorais, dinheiro manejado pelos grandes caciques partidários para reeleger os mesmos, para manter no poder a velha política. Vemos ainda privilégios, mordomias, sendo custeados com o dinheiro público. A 8ª justiça criminal mais inefetiva do mundo. Temos a 8ª justiça criminal mais inefetiva do mundo, segundo dados do World Justice Project. Não acaba mais, nós estamos sendo atacados de todas as frentes, de todos os lados. Então, se você ama o Brasil, se você ama a sua família, se você ama os brasileiros, se você ama o próximo, se você ama você mesmo por amor próprio, a hora de lutar é agora. São as eleições de 2024 que vão determinar as eleições de 2026. E se você acredita no que eu acredito, na defesa da vida, da família, do indivíduo, do combate à corrupção, na contenção dos abusos do STF e do governo Lula, no corte dos privilégios e mordomias, em mais emprego e renda, em menos impostos, em mais liberdade de expressão e em colocar os bandidos na cadeia, você está convocado para o nosso exército do time do Novo, do Partido Novo, que acredita naquilo que nós acreditamos. Distribua santinhos, mande mensagem para o WhatsApp, poste nas redes sociais, doe para candidatos, peça votos e compartilhe esse vídeo. Conheça no link que eu vou deixar para vocês aqui abaixo os candidatos do Novo na sua cidade. Nessa eleição, vote Novo, vote 30, nós estamos numa batalha por quem nós mais amamos. E a hora de lutar é agora. É uma batalha espiritual e é uma batalha no mundo material. Nós precisamos lutar de joelhos e também com a força dos nossos braços. Por isso eu estou fazendo uma live de oração no Instagram toda manhã às 7 da manhã. Você é convidado, venha participar. E por isso também eu estou fazendo o meu melhor para conscientizar as pessoas de que a hora de lutar é agora. De que no nosso sistema proporcional, ainda que você escolha um candidato de outro partido, você vota nele, ele é um cara bom, mas você acaba elegendo outro. Porque o voto vai para o partido e depois é distribuído entre os candidatos mais votados. Não necessariamente você vai eleger em quem você vota. Já no Novo, todo mundo defende as mesmas coisas. O seu voto, se não for destinado, se não for eleger em quem você votou, vai ser destinado para outra pessoa que pensa parecido. A hora de lutar é agora. Se tudo o que eu falei indigna você, confere os candidatos da sua cidade no site. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se unam ao nosso exército. E nessa eleição, vote Novo, vote 30. Urgente, urgentíssimo, bombástico. Novas denúncias contra os ministros do STF, principalmente contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, vêm à tona nos Estados Unidos da América. Assista esse vídeo bombástico a respeito do que está por vir contra as decisões dos ministros do STF. Fora o projeto de lei que o Congresso norte-americano criou ontem contra essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Mais uma histórica, extraordinária vergonha que o Alexandre de Moraes passa diante dos Estados Unidos.
Vamos lá, recentemente o Moraes conquistou mais um cachorrinho adestrado, que é o presidente da Anatel, o diretor da Anatel no Brasil. Graças a esse cachorrinho adestrado que o Moraes tem agora no seu bolso, ele mandou derrubar o X. E ele consegue derrubar qualquer site, qualquer plataforma, porque toda a internet tem que passar pela Anatel e ela manda, né, nas provedoras de internet do Brasil. Aí, quando ele mandou derrubar o X, aconteceu um fato interessante. O correspondente ao diretor da Anatel nos Estados Unidos, que é o Brendan Carr, que ele é o presidente, né, o diretor da FCC, que é da comunicação, que é a espécie da Anatel americana, tá? Ele mandou uma carta de repúdio ao presidente da Anatel. Eu acho que é diretor, na verdade. Presidente. Ao presidente da Anatel. Repudiando, falando que isso é um absurdo, né, que o Brasil está entrando no mundo da censura. Agora, ele foi convidado a aparecer na Fox News, um dos maiores canais de notícias dos Estados Unidos, se não o maior, e ele detona o Alexandre de Moraes na TV aberta americana, num dos maiores, é como se fosse uma espécie de Globo americana, tá? Vamos dar uma olhada. Social media app X is being stopped short in Brazil as the country is blocking its citizens from going on the platform. FCC Commissioner Brendan Carr has been outspoken about this ban's threat to free speech, and he joins us now. Commissioner, thank you so much for being here. Now, you wrote a letter on September 5th to the head of Anatel. He's I guess, kind of your equivalent in Brazil. They are enforcing a ruling by this guy, Justice Alexander de Moraes, to censor X. It's essentially a censoring of X, even though that censoring violates the Brazilian Constitution itself, the Constitution Justice Moraes is supposed to defend. Isn't the real problem Justice Moraes and not the head of Anatel? Yeah, I think you're exactly right. Ultimately, Anatel is the one that's enforcing it, and they're my regulatory counterparts there, so that was an appropriate place to start to speak up was to them directly. But this is a really concerning story that has lots of elements to it. On the one hand, it looks like it's part of this global surge in censorship that we're seeing taking place across the world, and it is, but it's also a real concern for doing business in Brazil. If you look at business leaders in the U.S. like Bill Ackman, he's questioned whether this decision puts Brazil on the path to becoming uninvestable. I think he's right, because not only did they go after X in violation of Brazil's own constitution, in my view, Perfeito. but they went after Starlink, which is a separate company with different shareholders, and froze their assets. That's a very concerning move if you're doing business in Brazil to see that. Well, it was a punitive move. That's clear. It had nothing to do with the violation. But even the order itself, you say violates due process. How does it do that? Yeah, leading up to this decision, they were issuing a series of secret orders directing X and other social media companies to censor the political opponents in government. So the Brazilian senators and representatives that are in opposition to Brazil's incumbent government, the Lula administration. And only when X said, look, we're not going to do this in secret, did they start to take these punitive actions. And if you look at the underlying judicial decision, it mentions in 13 or 14 different places Bolsonaro administration. Que vergonha, cara. Esse é um cidadão que ele não faz parte de um partido, ele representa essa entidade que é uma espécie da Anatel americana, e ele fala abertamente, né, que aquele que deveria proteger a nossa Constituição está rasgando, é o primeiro a desrespeitá-la. Ordens ilegais, secretas, perseguição política da oposição ao Lula, punir uma empresa que não tem nada a ver, são outros acionistas. Essa é a situação que o Brasil se encontra. Então é mais uma, querendo ou não, são gotas que estão enchendo uma jarra que vai transbordar. Nós temos aí 2 projetos de lei dos congressistas americanos contra Alexandre de Moraes, a imprensa americana já publicando naturalmente que o Alexandre de Moraes é um ditador, a imprensa internacional já está vendo isso, é algo que a imprensa internacional já percebe. No Parlamento Europeu, nós já temos um número cada vez maior de representantes eleitos que também já percebem que o Alexandre de Moraes é um grande perigo para a liberdade de expressão no mundo, porque o que ele está fazendo aqui pode ser replicado em outros países, é algo que o próprio Elon Musk já disse. É uma questão de tempo. O que a gente não pode é esmorecer, o que a gente não pode é se dar por vencido. Vai ser difícil? Sempre é. Sempre para derrubar um ditador, sempre é difícil. Mas vem aí as eleições dos Estados Unidos, Donald Trump também odeia o Alexandre de Moraes, e a gente sabe que ele vai ganhar. Depois vai vir as eleições do Senado, nós vamos fazer novos senadores. Pode ter certeza, Alexandre de Moraes vai sair do seu cargo um dia através do impeachment, e depois ele pagará pelos seus crimes como uma pessoa comum. Isso é algo que vai acontecer. Não importa quanto tempo leve, 1, 2, 3, 4 anos, vai acontecer. E vai ser o dia de maior festa na história do nosso país. Um abraço.
Patriotas, a coisa não tá muito boa para o ministro Alexandre de Moraes nem para os ministros do STF não, hein? Imagine depois que Donald Trump assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos, hein? Aí vocês vão ver o chicote estralar, viu, gente? Quem viver verá, viu? Desejo um ótimo abraço a todos os patriotas, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Amém.